Salve, salve galera, Álvaro aqui começando mais um vídeo pra você que é designer. O vídeo de hoje eu vou receber uma pergunta que chegou pra mim lá no meu LinkedIn. Então também se você não me segue lá no LinkedIn, eu vou deixar o link aqui na descrição, que é Álvaro, como são os processos seletivos na hora da contratação de UX designers? Normalmente eles pedem algum tipo de teste, são só as entrevistas, tem aquele famoso Whiteboard Challenge, como que é? Então se você quer saber mais sobre os processos seletivos na hora que você vai ser contratado, fica aí. Vamos lá, existem vários modelos diferentes, vamos dizer assim, no processo seletivo na hora da contratação de um designer. Existem empresas que fazem o tão famoso Whiteboard Challenge, que se você não sabe muito bem o que é, eu já recomendo você dar uma olhada, que aqui no canal tem um vídeo bem explicadinho de como eu normalmente ataco esse Whiteboard Challenge, vamos dizer assim. E existem empresas que pedem design tasks e uma infinidade de processos diferentes. O que eu vou contar aqui tá baseado na minha experiência. Eu acho que o grande motivo de eu ter recebido essas perguntas lá no LinkedIn foi porque eu comecei o ano de 2021 com um emprego novo, eu saí da empresa que eu tava e agora eu tô numa empresa nova. Eu vou contar um pouquinho como foi o processo seletivo para entrar nessa empresa, e eu também tava passando por outros processos seletivos ao mesmo tempo. Num processo seletivo aí, para você ser contratado como UX designer, tudo começa quando você aplica para vaga e possivelmente depois disso algum recrutador da empresa vai entrar em contato com você. Na grande maioria das vezes é um contato feito via telefone e ele vai fazer uma chamada rápida aí de 15 a 30 minutos. Muita gente subestima a importância dessa primeira chamada porque fala, pô, é um profissional de RH, ele não entende nada de design, então eu nem tenho que me esforçar, não tenho que me preocupar muito com isso, mas muito pelo contrário. Por ser esse primeiro contato, é muito importante que você demonstre todas as suas habilidades. Quando eu tô falando habilidades, eu não tô falando de Figma, de um software específico, de Sketch ou assim por diante. E sim, você conseguir demonstrar suas habilidades contando tudo isso, vamos dizer assim, numa linha do tempo de toda a sua trajetória como designer. E esses recrutadores, esses profissionais de RH, além de eles estarem avaliando a sua capacidade de comunicação, possivelmente se for uma vaga que você vai precisar do inglês, essa primeira etapa já vai ser em inglês, eles já vão avaliar o seu inglês nesse momento, mas além disso, eles querem entender exatamente quais foram as suas experiências e se essas experiências se encaixam com o que a empresa está buscando. Como eles fazem isso? Normalmente, um design lead, a pessoa responsável pela vaga, vai passar para esse recrutador, vai passar para esse profissional de RH o que eles estão buscando. Então, por exemplo, eles vão falar que eles estão procurando um profissional acostumado a trabalhar com Agile, um profissional que seja acostumado a trabalhar em equipe, que talvez já teve alguma espécie de liderança e assim por diante. O que esse profissional de RH vai avaliar é como você explica todas as suas experiências passadas e tentar descobrir se isso que foi passado para ele você tem, se essas experiências que foram pedidas para ele encontrar um profissional você tem. É muito importante você dar muitos detalhes, você explica muito bem quais são as suas experiências, que tipo de metodologia você já trabalhou, se você já trabalhou em equipe ou não, se você já trabalhou em um produto real ou não, se você está acostumado a trabalhar com uma metodologia Agile, se você trabalha em uma agência ou em uma empresa e assim por diante. É muito importante você deixar tudo muito bem explicado para que fique muito claro para o profissional de RH as suas experiências e, mais do que isso, o que você espera dessa empresa, tá? Muitas vezes quando a gente está procurando um emprego, a gente acha que a empresa está fazendo um favor para a gente, mas no final das contas é dos dois lados. A empresa está ajudando a gente e a gente também vai ajudar a empresa. Por isso é muito importante você deixar muito claro o que você quer e o que você está buscando, até porque caso você vá para uma próxima etapa, você não seja ruim para você no sentido de que, sei lá, imagine que você está buscando uma empresa muito grande, uma multinacional, e esse profissional de RH não percebe isso, e a empresa para que ele está trabalhando é uma empresa pequena, sei lá, de 5 pessoas. Então você vai para uma próxima etapa, você perde seu tempo e o profissional de RH também perde o tempo dele e assim por diante. Após essa primeira etapa, chega uma segunda etapa, que é uma parte que o profissional ali, o time de design ou o design lead, ele vai avaliar o seu currículo e o seu portfólio mais em detalhe, tá bom? Muita gente fala, pô, mas essa é uma parte que eu não tenho controle, então eu não vou nem me preocupar muito com isso. Errado. Você tem que sim se preocupar com essa etapa, então talvez na hora que você for aplicar para essa vaga, entenda muito bem qual o perfil que essa empresa está buscando, para quem sabe você montar um currículo que seja mais específico para esse perfil, para quem sabe talvez você criar um portfólio em PDF focado no tipo de profissional que essa empresa está buscando, porque aí sim você tem controle do que você está mostrando. O que o profissional, o que o design lead, o que o time de design vai achar, isso sim, você não tem controle, mas o que você mostra, você tem sim controle, então é muito
importante você construir um portfólio muito sólido, um currículo muito sólido, onde mais uma vez você explique muito bem as suas experiências. E a parte do portfólio eu não vou entrar muito em detalhes aqui, mas de uma maneira geral é extremamente importante que você explique muito bem o seu processo. Mais uma vez eu digo, mostre o seu processo de design. Você não está sendo contratado para uma vaga de arte finalista, onde você vai ser julgado pelas suas habilidades no software, por exemplo. Um profissional de design de produto, um profissional de UX, UI, na grande maioria das vezes, ou quem sabe até todas as vezes, ele é contratado pela sua capacidade de interpretar um problema e de resolver este problema. E como você mostra isso no seu portfólio? Mostrando todo esse seu processo. A terceira etapa normalmente é uma entrevista com o time de design ou com o design lead, o que na minha opinião é a etapa mais importante. Por que eu tô querendo dizer isso? É a etapa onde você vai poder já falar um pouquinho mais com detalhes técnicos para o time de design, onde você vai conhecer de fato as pessoas que talvez você vá trabalhar no dia a dia. Então é muito importante que você se sinta muito à vontade, você demonstrar todas as suas habilidades de comunicação, que você responda muito bem essas perguntas que eles façam para você. É muito importante que você tenha muito claro na sua cabeça todos os projetos que existem dentro do seu portfólio, porque pode ser que eles façam alguma pergunta em específico sobre algum projeto, ou eles peçam para você apresentar ali no momento esse seu projeto. Então é muito importante você estar preparado para isso, tá? Prepara também uma lista de perguntas que você possa fazer para esse time de design ou para esse design lead, tá? Pergunta sobre a empresa, pergunta sobre como que o time de design é estruturado, sobre como são os processos dentro da empresa, um pouco sobre a cultura também da empresa. E uma coisa que poucas pessoas perguntam e acabam esquecendo é sobre as pessoas em si, saindo um pouco do âmbito profissional. Você perguntar também o que essas pessoas gostam de fazer no tempo livre delas, o que elas fazem fora do trabalho, porque isso faz com que você crie já uma conexão com um possível time que você vai trabalhar. E também é muito importante para você que você se sinta cômodo, que você se sinta à vontade com seus futuros companheiros de trabalho. Chegamos na quarta etapa. Algumas empresas fazem essa quarta etapa e outras empresas não, que é o teste prático, tá? Esse teste prático pode ser desde um problema hipotético que você vai resolver, ou seja, eles vão te dar um briefing totalmente aleatório, você vai ter um determinado tempo para fazer esse teste, ou às vezes você vai fazer o famoso Whiteboard Challenge. Mais uma vez eu tô falando, tem um vídeo aqui no canal onde eu explico, querendo ou não, é sim uma espécie de teste prático. Já houveram testes onde eu entrei numa chamada com o time de design, eles compartilharam um link do Figma comigo, me deram um briefing, eu fiquei ali com eles durante, 30, 40 minutos, fazendo um processo de ideação, para eles entenderem um pouquinho de todo o meu processo de design e assim por diante. Uma coisa legal que eu gosto de comentar é que se você não passa nessa etapa, não significa que você é um mau designer, tá bom? É muito comum as pessoas falarem, puta, eu caí no processo do teste, eu caí na parte do teste, eu sou um horrível designer, eu não tenho as habilidades e etc, mas não. O que muitas vezes acontece, sendo bem sincero, na maioria das vezes acontece, é que ali o time de design tem a real percepção se você vai se encaixar com a empresa, se você vai se encaixar com o produto ou não, tá bom? Não significa que você não é um bom designer, e sim que você não é o designer para aquela vaga. Isso não vai ditar ali o seu futuro na carreira, vamos dizer assim. E por que eu falei que a etapa anterior era a etapa mais importante na minha opinião? Porque quando a gente está fazendo um teste de design, seja você fazendo na sua casa sozinho, ou pior ainda, seja você fazendo um Whiteboard Challenge, ou quando eles compartilham um link do Figma ou do Miro com você, a gente vai estar extremamente nervoso, e isso involuntariamente acaba atrapalhando, vamos dizer assim, acaba afetando toda a nossa parte analítica, toda a nossa parte criativa. Pode ser que você não demonstre todas as suas habilidades durante esse teste. É muito comum, tá? Eu, quando tava nesse processo seletivo agora para entrar nessa empresa, e também eu tava, como eu falei, eu tava participando de vários outros processos seletivos, foi incrível a quantidade de nãos que eu recebi, e isso não significa que eu seja um mau designer, isso não significa que eu não sou um designer preparado, significa que eu não encaixava naquela vaga, como eu já falei, e talvez eu não possa ter me expressado muito bem nas entrevistas, no processo seletivo e também nesse teste prático. Por isso que é muito importante você demonstrar muito bem quem você é e suas habilidades nessa entrevista com o time de design. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes, se no teste prático você não for tão bem assim, o time de design, o design lead, ele vai perceber isso, mas ele vai levar muito em consideração como foi a conversa entre vocês, como foi o seu bate-papo com o design lead, com o time de design, tá? Então, tenha calma, faça muito bem esse teste, faça da melhor maneira que você conseguiu. O importante é você sair com a sensação de que você deu o seu melhor, não que você acabou fazendo corpo mole, alguma coisa desse tipo. O importante é você ter a sensação que você deu o seu melhor e que naquele momento foi o melhor que você conseguiu entregar neste teste. Chegamos à quinta etapa, que normalmente é uma entrevista final.
E essa entrevista final significa que você já tá com um pé dentro da empresa, não significa que você já passou no processo, tá? É muito importante você estar preparado para essa entrevista final. Possivelmente vai ser, sei lá, ou com o CEO da empresa, ou com o head de marketing, ou com um dos diretores. Normalmente não vai ser só uma entrevista final, podem ser mais de uma, tá? Então você pode ter uma entrevista com o diretor de marketing, com o diretor de produto, com o próprio diretor da empresa, com o dono da empresa e assim por diante. Então, o importante é você estar muito bem preparado. Essa é uma etapa muito legal para você esclarecer qualquer outra dúvida que você tenha tido durante o processo, qualquer outra dúvida em específico sobre a empresa ou qualquer coisa desse tipo. É muito importante você estar muito tranquilo nessa etapa. Eles não estão mais avaliando suas habilidades técnicas, mas sim eles querem entender e descobrir um pouquinho mais quem é você. Então, fique pronto, mantenha calma. Se você chegou até essa etapa é porque realmente eles acreditam que você é o candidato para a vaga. Então, mantenha calma, tente explicar quem você é, explicar um pouquinho das suas experiências mais uma vez, para ver se existe aí esse match perfeito entre você e a empresa e a vaga. Toma muito cuidado para você não deixar o nervosismo tomar conta nessa última etapa, que é muito comum, eu falo por mim, porque às vezes quando a gente tá mais nervoso, a gente acaba falando alguma besteira. Quando eu digo besteira a gente às vezes acaba não se expressando muito bem, ou a gente pode falar talvez um pouco mal da empresa que a gente tá no momento, que é uma coisa que você tem que sempre evitar. Nunca falar mal da empresa que você tá para a próxima empresa que você quer entrar. Isso diz muito sobre você. Por mais que você pense alguma coisa, tente guardar isso para você e se manter tranquilo. Então é isso, galera, o vídeo de hoje fica por aqui. Foi um videozinho para explicar para vocês os processos seletivos de design, quais são as entrevistas, se existe algum tipo de desafio, algum tipo de design task e assim por diante. Espero que vocês tenham curtido. Se você tá em algum processo seletivo, tá passando por algum tipo de dificuldade nas entrevistas, deixa aí no comentário, ou se você já participou de algum processo seletivo que foi diferente do que eu tô dizendo aqui, também comenta aí. Não esquece de deixar o seu like, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Estou muito feliz, o canal tá dando uma crescida muito grande. É muito legal ver que existe sim espaço aqui no YouTube para profissionais como nós de design e ver que tem muita gente engajada. Desejo para vocês uma boa semana, um forte abraço e até a próxima. Valeu!